O velório do ator Ney Latorraca aconteceu nesta sexta-feira, 27 de dezembro. O ator morreu aos 80 anos de idade na manhã desta quinta-feira, e foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma cerimônia aberta ao público. Chamou bastante a atenção a presença do marido de Ney Latorraca, o ator Edir Bontello. Os dois eram casados há cerca de 30 anos. Assim há uma relação bastante discreta. A última sexta-feira de 2024 foi marcado por uma despedida triste. O ator Ney Latorraca faleceu na manhã desta quinta, 26, e está sendo velado na manhã desta sexta. Ele estava em tratamento contra um câncer de próstata desde 2019. A doença havia sido controlada com uma cirurgia que ele fez para a retirada da próstata, mas acabou voltando em agosto deste ano. Ney Latorraca estava internado desde o dia 20 de dezembro, na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro. Ele passou o Natal internado, e acabou não resistindo, vindo a falecer em decorrência de uma sepse pulmonar, que é uma infecção que se inicia no pulmão e se espalha para a corrente sanguínea. O falecimento de Ney Latorraca pegou todos de surpresa, porque não havia notícias na imprensa de que ele estava internado. Muita gente nem sabia que o ator estava doente. Ele era muito discreto. Inclusive, a própria Inês Galvão, que foi casada com ele na década de 80, relatou o comportamento de descrição do ator. Ela viveu 5 anos com ele, depois se separou e acabou se casando novamente com um jogador de futebol gaúcho, falecido em 2016. Inês Galvão disse que apesar da separação, que ainda era muito amiga do ator. Ele acompanhou a minha vida toda, o nascimento dos meus filhos, meu casamento. A gente se falava sempre. Agora, nos últimos tempos, não, desde o aniversário dele esse ano. Inês Galvão também foi pega de surpresa com a morte do ex-marido. Mandei algumas mensagens para ele. Ele não respondeu. Eu não sabia que ele estava doente e nem tinha isso. Quando ficava triste ou com algum problema, se isolava das pessoas, revelou a atriz. Vários famosos também se manifestaram com grande pesar pela perda de um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Ney Latorraca era conhecido por seu bom humor e talento único para a comédia. Há quem dizia que ele, até mesmo calado, já fazia as pessoas rirem. Inclusive, o marido dele, o também ator Edir Bontello, também fez algumas revelações sobre o ator. Os dois eram bastante discretos. Começaram o relacionamento em 1995, mas raramente apareciam juntos publicamente. Ney Latorraca não gostava de expor a sua vida íntima, mas nos últimos tempos até chegou a falar da relação com o companheiro, e diz que o admirava muito. Edir Bontello participou do Jornal Nacional, em uma homenagem ao ator, e decidiu se abrir. Ele estava visivelmente abalado pela perda, mas falou com a reportagem. Vai ficar essa pessoa maravilhosa que ele era, amiga de todo mundo, essa pessoa para cima, que sabia brincar com tudo, disse Edir. Ainda na entrevista, ele comentou sobre a comédia musical Seu Ney, que homenageou os 60 anos de carreira do marido em 2022. O marido de Ney Latorraca, inclusive, comentou que, por causa do espetáculo, as pessoas até chamavam o ator de Sr. Neila, e que ele levava numa boa, sempre com bom humor. Na época, Ney Latorraca não pôde participar ao vivo, mas fez uma participação da sala da sua casa e apareceu no telão do teatro. Acabou sendo um momento maravilhoso, porque era uma cena inédita, era um espetáculo mesmo. Ele aparecia no telão enorme e interagia com os atores. Disse Bontello. Eu presenciei isso várias vezes, as pessoas o chamando de senhor Neila. Ele levava na brincadeira total, comentou ele. E agora, na despedida de Ney Latorraca, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, várias pessoas, amigos, familiares e famosos estiveram no local para prestar as últimas homenagens a este grande nome da televisão brasileira. O momento foi marcado por grande emoção e chamou a atenção a atitude de força do marido de Ney Latorraca. Ele, mesmo visivelmente emocionado, fez questão de comparecer, foi o primeiro a chegar e recebeu o apoio dos amigos. Famosos como o diretor Mauro Mendonça Filho, e os atores Tarcísio Filho, Marcelo Serrado, Lucinha Lins, Marcos Frota e Edward Luiz compareceram ao local para dar o último adeus a Latorraca. Vangellica, Luciano Huck, Glória Menezes e família e Marco Nanini enviaram coroas de flores, assim como a transmissão Vertical Globo,
o Canal Brasil, a Associação dos Produtores de Teatro, colaboradores e pacientes da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação e o Teatro Casa Grande. Até inclusive, falando dessas instituições que enviaram coroas de flores para homenageá-lo, Neila Torraca teve uma atitude muito bonita, ao deixar sua herança para a caridade. Ele não tinha filhos, até pensou em ser pai em 2 ocasiões, na primeira quando era casado com Inês Galvão, e, posteriormente, anos depois, quando se uniu ao Eiribão Telal, mas no final faleceu sem deixar filhos. Ele comentou que fez um testamento onde deixou registrado que o dinheiro que ganhou com seus anos de trabalho no teatro e na televisão, deixaria para algumas instituições de caridade, como o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, e outras. Isso também era um desejo de sua mãe, a Dona Nena, de ajudar ao próximo. Em entrevista ao jornal Extra, em 2021, o ator confessou que já havia feito seu testamento e que não deixaria seu patrimônio para a família. Ele deixou claro que gostaria de ajudar instituições de caridade, como o Retiro dos Artistas e a ABBRE, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. É um desejo da minha mãe também, acho que é assim que tem que ser. O que eu ganhei com o teatro tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim, revelou ele na época. Segundo informações, o ator tinha 4 apartamentos, um em São Paulo e outros 3 na zona sul do Rio. Conforme seu desejo, seu patrimônio deve ser destinado para as instituições. Um grande exemplo como cidadão, uma atitude digna de um grande homem, um ser humano incrível. Em sua despedida, ele recebeu várias homenagens. Seu marido se emocionou muitas vezes durante a cerimônia. O viúvo do ator se emocionou em meio a momentos de emoção e homenagens. 5 imagens de Neila Torraca foram divulgadas durante o evento, mostrando momentos de sua vida ao lado de Eiribão Telal. As fotos demonstram a história e a cumplicidade do casal ao longo dos anos. O velório de Neila Torraca foi marcado por muita comoção e homenagens merecidas por seus trabalhos incríveis, tanto no teatro como na televisão, como o inesquecível Conde Vlad, que ele fez em Vamp em 1991, na transmissão Vertical Globo, e vários outros personagens, que ficarão marcados para sempre na memória do público.